Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu tenho aqui uma palavra revelada da parte de Deus para o meu, para o seu, para os nossos corações, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Vamos orar antes de compartilhar aqui a palavra revelada da parte de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todo sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãs? Quem passou aqui foi o Velo. O Velo é o gato, né? Que eu fico aqui. Aqui tem uma janela e ele sempre passa por aqui. Mas vamos lá, a palavra de Deus que eu quero compartilhar hoje com você, irmã, irmão, eu quero compartilhar aqui em Isaías, no capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, ou seja, a aba, a orla, séquito significa aba, orla, enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas Isaías, ele foi um profeta muito usado por Deus. Ele vai apregoar para a nação em Judá. E essa nação em Judá era uma nação que estava indo ao declínio moral, espiritual e religioso. E ali, irmãs, Isaías, ele teve 2 situações que marcaram a sua vida. Tiveram 2 situações, basicamente, marcaram a vida do profeta. 2 situações. Quando você olha para o início da chamada da vida de Isaías, você vai ver um Isaías. E a partir agora do versículo 6, do capítulo 6, melhor dizendo, você vai ver aqui para adiante, um outro perfil de profeta. Eu estou falando aqui para pessoas, essa palavra é uma palavra revelada,
Mas eu estou falando aqui para pessoas que estão passando por um momento, estão passando por uma situação, estão passando por uma crise, estão passando por um grande desafio. Estão passando por uma situação no qual será um marco na tua vida, na tua chamada e no teu ministério. A tua vida nunca mais será a mesma após essa situação que você está enfrentando. Repito, a tua vida nunca mais será a mesma após essa situação que você está enfrentando. Isso que você está passando, que está enfrentando, é algo que vai marcar, já está marcando a sua vida. No caso aqui de Isaías, o que marcou a vida de Isaías foi a morte do tio. Alguns comentaristas bíblicos vão dizer que Uzias era uma espécie de tio de Isaías. Outros falam que era primo. O fato é que eram parentes. E o texto vai dar a conotação de que naquele ano Isaías lamentou a morte do profeta, do rei. A forma como ele descreve aquele ano foi um ano marcante, irmãs. Aquele ano foi um ano tão marcante que ele vai dizer no ano da morte do rei Uzias. Ou seja, aquele ano foi um ano que marcou a vida, a chamada do profeta, devido à morte do rei Uzias. E você está passando por uma situação que essa situação está marcando a sua vida. E quando você sair dessa situação, a sua vida nunca mais será a mesma, vai ser melhor. A sua vida será melhor, porque o que você está enfrentando agora é um marco. Não, antes a minha vida era assim, depois a minha vida tem isso, irmãs. Eu estou falando aqui para pessoas que estão passando por situações dessa natureza. A sua vida não será mais a mesma e será um marco. E a sua vida será melhor. Melhor. Sua vida será melhor. Ele vai dizer, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. O interessante no texto é que Isaías ele já profetizava. Do capítulo 1 até o capítulo 5, antes desse acontecimento aqui, ele já profetizava, irmãs. E eu estou falando aqui para pessoas que a sua vida fluía e flui. Mas existe um algo aí, que está
tirando a sua paz, está te entristecendo, está trazendo dores, está trazendo tristezas, mas que quando isso passar, a sua vida vai parecer continuar a mesma, mas não vai. Porque quando tudo isso passar, a tua vida será melhor. No ano da morte do rei Uzias, ele já profetizava, ele já pregava. No ano daquela morte, no ano daquela tragédia, ele vai dizer: eu vi o Senhor. Ué, mas ele não via antes? Ele via antes. Mas ele tinha uma visão de Deus. Ele tinha uma experiência com Deus. Eu estou falando aqui, essa situação, quando você passar a sua vida, nunca mais será a mesma. Ele tinha uma visão de Deus. E ele vai dizer: eu vi o Senhor. Quando você passar a sua vida, será muito melhor. E quando esse ano aqui, ele viu o Senhor. Vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Existem coisas, irmãs, que marcam a nossa vida. Naquele momento é um turbilhão, naquele momento é uma tristeza, naquele momento é uma aflição, naquele momento é uma dor, naquele momento é um momento de grande desafio, mas eu vou te falar, é um marco. Sabe assim, é o antes e o depois, foi o que aconteceu com Isaías. Porque ele viu o Senhor. Existem situações, irmãs, que nós vemos o Senhor. Pode não ser essa visão aqui de Isaías. Ele teve uma visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, aquele que está assentado no alto, ele tem um controle de tudo que acontece aqui embaixo. Aquele que está sentado no trono, ele não somente tem o controle, mas ele tem o governo de tudo que acontece aqui embaixo. Ou seja, quem manda é ele. Ainda que você tenha perdido o controle da situação, Deus não perdeu o controle da situação na tua vida. Aquieta teu coração, porque isso vai passar, você vai cantar, você vai se alegrar e a sua vida será muito melhor daquilo que você já viveu no passado. Vive algumas coisas no presente, mas devido a esse desafio deu aí uma baixada, uma diminuída, porque você anda triste, chateado, chateada. Mas Deus fala, a tua vida, a tua chamada nunca mais será a mesma. Porque depois dessa experiência aqui, irmãos, a chamada de Isaías nunca mais foi a mesma. Isaías
quando você observa o teor das mensagens, das profecias a partir do capítulo 6, já era um outro tipo de mensagem. Do capítulo 1 até o capítulo 5, Isaías profetizava uma mensagem dura, uma mensagem de juízo, uma mensagem dura. E do capítulo 6 em diante eram mensagens de conforto, eram mensagens de consolo. Então você percebe que a vida do profeta nunca mais foi a mesma. Quem está entendendo? Coloca um amém aqui. Se você quiser e desejar. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele vai dizer, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Sabe quando, irmãs, que a nossa vida vai mudar? Quando nós começarmos a falar para nós e para a nossa casa, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, antes de murmurar, antes de abrir a boca e às vezes até amaldiçoar, tem pessoas que amaldiçoam, lamentavelmente. Começa a dizer essas palavras dentro do teu lar. A Bíblia vai dizer que agora, enquanto os serafins clamavam uns para os outros, dizendo Santo, 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 Deus é santo, irmãos. Por isso que ele vai falar na sua palavra, sede santo, porque eu sou santo. Precisamos buscar e viver, procurar viver, permanecer no caminho estreito, na santidade. Manter a pureza, lendo a palavra, meditando, porque a palavra purifica. Como que nós iremos para a glória, morar com Ele lá no céu, sendo carnais, crente carnal? Tem crente carnal. Crente, porque cristão já é outro nível. Apóstolo Paulo vai dizer, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O que é uma pessoa carnal, irmã Raquel? Uma pessoa impura. É uma pessoa impura. É uma pessoa maldosa, uma pessoa que quer tirar vantagem do outro, quer ser mais esperto que o outro. E todas as espécies de males. É uma pessoa impura. Xinga, não respeita. E a Bíblia diz que os serafins clamavam uns para os outros. Enquanto eles clamavam, as bases do limiar, as bases, as estruturas se moveram à voz do que clamavam.
Muita coisa muda na nossa vida quando nós começarmos a de fato e de verdade clamar ao Senhor, de fato e de verdade clamar ao Senhor. Porque quando você clama de verdade, você orar até aprender a orar, nós não sabemos orar, irmãos. Orar, 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 orar. Até aprender a orar. Muita coisa muda na nossa vida. A Bíblia diz que Paulo e Silas louvavam e oravam na prisão. Abalou o alicerce da prisão. Então, quando você começa a orar dentro da sua casa, dentro do seu quarto, Moisés orava e o rosto dele resplandecia. É assim que o nosso corpo espiritual fica. A Bíblia diz que o alicerce daquela prisão começou a se... houve um terremoto, um abalo naquela prisão, irmãos. Devido aos louvores e às orações, as cadeias se romperam, se abriram. E a Bíblia vai dizer que os umbrais das portas se moveram à voz do que clamavam. E a casa se encheu de fumaça. E ali Isaías vai dizer, ai de mim. Essa fumaça é o que? A presença, a Shekinah, a presença, a glória de Deus. E ali, quando vem a glória, quando vem a presença, nós temos consciência dos nossos pecados. Deus nos traz a consciência dos nossos pecados e de tão pecadores que muitas das vezes nós somos. Porque no senso comum nós achamos que somos bons, ó. Quanta petulância, quanta arrogância. A Bíblia diz que não há um justo sequer, não há um bom sequer. Chegou aquele homem lá para Jesus, né? Rico, bom mestre, já chegou já com bajulação. E Jesus, sabedor, que ele sabe. Falou, bom, por que me chamas bom? Ele nem aceitou, irmãs, ele falou, bom, só existe um que é Deus. Não vem com isso comigo para mim, não. Bom, só existe um que é Deus. Mas meu cabelo tá ficando vermelho. Eu deixei de pintar, eu falei que ia deixar, ia pintar mais, tá ficando vermelho a parte. Mas vamos aqui. É bom, né? Que vermelho é a cor do sangue do cordeiro. Mas... Aí a Bíblia vai dizer, e a Bíblia agora vai dizer que ele vai ter consciência. Uma das coisas que eu acho lindas no jejum é que chega um nível do jejum que Deus ele vai trazendo a clarificação, inclusive dos nossos pecados, de onde que nós estamos errando. Tem isso. E Isaías ele vai dizer, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele vai dizer,
Ai de mim. Ele vai ter consciência dos seus pecados. Ele vai ter consciência do que ele precisava mudar. Ele vai ter consciência do pecado dele. E Deus, nos próximos dias, vai lhe dar consciência do que você precisa mudar, porque tem muita coisa, irmãs, irmãos, que nós precisamos mudar na nossa vida. A mudança, ela é boa. Quando você pensa e acha que não precisa mudar nada, na verdade você está regredindo. Porque a nossa vida aqui na Terra, ela é de mudança e para melhor. Ele teve consciência. Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Rei. Ele só viu quando ele teve consciência do pecado dele. Nós somos muito bons, em apontar o dedo para A, para B, para C, para o marido para a esposa e vice-versa, para o patrão, para o governo, para o presidente, para o pastor, para a pastora, para a missionária. Somos muito bons para o pai, para a mãe, em apontar os erros alheios. Mas ele só viu o Senhor quando ele teve consciência do seu próprio pecado. E o interessante é que quando ele teve consciência do seu pecado, ele viu o Senhor e automaticamente um serafim, que é uma classificação de um anjo, voou para ele com uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz. Tenaz é um alicate grande. É um alicate grande, grande mesmo. E tocou nos lábios do profeta. E o profeta ali teve o seu pecado tirado. Interessante que ele era um homem de Deus, ele era um profeta. Mas havia uma situação que precisava ser mudada. O que precisa ser mudado na sua vida? Na sua vida e na minha vida, né? Bom, na minha vida tem muita coisa que precisa ser mudada, irmãs. Oxe, muita coisa mesmo. Meu Deus, muita coisa. O pecado de Isaías foi tirado. E ele ali, meus irmãos e minhas irmãs, ele teve a vida dele, a sorte dele mudada. E aquele pecado foi tirado. Não se sabe se Isaías era de linguagem torpe, uma linguagem obscena, não sabemos. Mas havia um problema ali, ou se tinha um problema de maledicência, com fofocas. Não se sabe, viu, irmãs, o que acontecia com o profeta, mas o fato é que havia ali uma deformidade, uma situação que precisava ser mudada na boca dele. E agora ele estaria em condições de ser enviado, de se colocar
na disposição, na dispensação para que o Senhor o enviasse, o usasse ainda mais. Então guarda essa palavra aí na tábua do teu coração. Tua vida nunca mais será a mesma. Começa a clamar o Senhor aí. Começa a buscar o Senhor. Todos os pontos que foram falados aqui através da revelação. Porque eu não tenho esboço não, viu, irmãs? Tenho não. Tem gente que faz um esboço, faz isso, faz aquilo. Não tenho nada disso não, irmãs. Aqui, ó, não tem nada escrito aqui. Tem nada escrito aqui, ó. Tem nada escrito. Tem nada escrito. Tem gente que, né, que faz. E eu já fiz muito isso no passado. E é até bom que se faça. Mas uma certa feita Deus falou assim: vou mudar o teu jeito de ministrar, Raquel. Então essa palavra aqui, ela vai de encontro à tua necessidade que você está passando no momento. Amém, irmãs? Amém. Que Deus te abençoe. Assim diz o Senhor. Paz.